Olá, meus amores! Na aula de hoje vamos falar sobre os meios de comunicação e um pouquinho da história sobre eles. Antes de iniciarmos o tema, é legal a gente entender que tudo que existe se originou de uma necessidade. Então, por exemplo, a cadeira, ela foi inventada a partir do momento que os seres humanos entenderam a necessidade de sentar. E os meios de comunicação, eles seguem a mesma regra. Eles foram inventados a partir do momento da necessidade dos seres humanos de comunicar, de falar um com o outro, de transmitir uma mensagem, entre outros. E com o passar do tempo, esses meios de comunicações, eles foram se desenvolvendo muito. Por exemplo, há muito tempo atrás, o único meio de comunicação era via mensagem, por carta ou fax. A partir do momento em que se inventou o telefone, nem todo mundo tinha. E antes mesmo do telefone, tínhamos a TV e o rádio, que era a maneira como as pessoas recebiam mensagens, entendiam o que estava compreendendo no mundo. Primeiramente foi o rádio e depois inventou-se a televisão. O telefone, como a Pro estava falando, primeiramente foi o telefone fixo, que nem todo mundo tinha, só as pessoas que tinham uma condição financeira muito maior. E hoje em dia, qualquer um tem um telefone. E ainda é na mão, direto. E outro, o telefone de hoje em dia, você faz a função que a televisão faz, você tem a função que o rádio faz, você tem a função que tudo que a internet pode fazer também. Então, nos dias de hoje, as pessoas elas recebem muitas informações ao mesmo tempo. Até mesmo vocês, a partir do momento em que têm acesso, à internet, entre notícias, essas questões, como também redes sociais, a própria televisão. Diariamente a gente recebe muita informação. E o que a gente precisa entender? A gente precisa compreender como lidar com essas informações, certo? Então, por exemplo, geralmente a gente tem acesso a informações que não são verdadeiras. E a gente não pode sair falando para todo mundo sobre aquilo se a gente não tem certeza se é verdade. As famosas fake news, né? Precisamos ter a responsabilidade de não compartilhar fake news ou não falar sobre fake news com outras pessoas. Porque é perigoso de diferentes formas. Tem pessoas que já sofreram por conta de uma fake news, tem pessoas que até a vida já perderam por conta de fake news. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Outra questão é a maneira como a gente vai deixar aquela notícia ou aquela informação nos afetar. Então, a gente também precisa tomar cuidado com isso, tá? Temos que ter muita responsabilidade nos dias de hoje, porque a gente tem acesso a muita informação e muitas vezes não são informações verdadeiras ou não são informações reais. Como, por exemplo, rede social. A gente vê lá a menina que já usa a rede social ou o menino que já usa a rede social, posta só coisas legais, viajando, jogando bola, indo pra chácara, tomando banho de piscina, se divertindo com os amigos, passeando no shopping, tudo aquilo. Isso são recortes da vida da pessoa. Como assim recortes, Pro? São momentos. Ela não tem isso todos os dias, a todo momento. Em alguns momentos ela faz, mas ela só posta aquilo. Agora, quando a mãe tá brigando com ela, colocando ela de castigo, ela não posta. Quando ela tem que lavar uma louça, uma pia enorme de louça para ajudar em casa, não posta. Quando o menino tá de castigo, que não pode jogar videogame, não posta. Então, isso é algo que acontece com todas as pessoas. E como a gente só vê recortes, só os melhores momentos, a gente acha que a vida do outro é maravilhosa e a minha não é. Mas não é bem assim. Então, por isso, quando a gente fala de comunicação, de informação, a gente precisa pensar sobre isso também, tá bom? Então, vamos lá. Os meios de comunicação têm história. Atualmente, vivemos em um mundo marcado pela comunicação. Televisão, rádio, telefone, é claro, celulares conectados à internet são exemplos de meios de comunicação. Com eles, podemos acompanhar notícias e seguir novelas e séries. Podemos também nos comunicar com quem mora longe e enviar mensagens instantaneamente e quem estiver em qualquer parte do mundo. Este meio de comunicação são tão comuns em nosso cotidiano que parecem algo corriqueiro, que sempre existiu. E não sempre existiu. Esse celular maravilhoso que está na sua mão, esse tablet, esse computador que você está usando para assistir aula, por exemplo, nem sempre foi desse tamanho, nem sempre foi assim tão fácil conectar na internet ou ligar para uma pessoa. No entanto, nem sempre foi assim. O desenvolvimento de muitos desses meios de comunicação, como aparelhos de comunicação em massa, especialmente o rádio e a televisão, ocorreram no século XX. No Brasil, por exemplo, a primeira transmissão de rádio foi em 1922. Já a primeira transmissão de televisão aconteceu em 1950.
A televisão, a internet, por sua vez, é mais recente. Ela começou a ser usada em computadores pessoais a partir da década de 1990. Ou seja, como podemos observar, os meios de comunicação também têm uma história. E aí, o livro de vocês, ele vai trabalhar todos esses meios de comunicação e as suas evoluções. O telefone, quem inventou, quando foi inventado. Vai trabalhar um pouco da importância desse meio de comunicação na nossa história, de como era. Porque antigamente eu não ligava direto para a Vitória, para falar com a Vitória. Não, eu tinha que ligar numa central de telefonista. Aí essas telefonistas iriam ligar para a Vitória e aí que eu conseguiria falar com a Vitória. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Só ligar direto e mandar um ad, né? Já estamos nos comunicando. Tem os telefones públicos, que hoje em dia também quase você não vê, porque como as pessoas têm os seus próprios celulares, se tornou acessível o celular, todo mundo pode ter, desde um bem baratinho, simplesinho, que é menos de 100 reais, a um super sofisticado, mais de R$ 1.000, 2, 3 mil reais. Antigamente não era assim, então o telefone público era muito utilizado, as pessoas usavam, tinha uma época que era fichinha, colocava a fichinha e ligava, depois desenvolveu, era um cartão, você coloca o cartão lá e hoje em dia ainda tem poucos telefones, ainda vendem cartões por aí. Então, ainda existem os telefones públicos. Aí, o famoso telefone celular, que hoje você faz tudo, até o número 2 com o celular na mão, né, gente? Duvido que não, hein? Então, tem gente que não solta o celular pra nada, dorme com ele embaixo do travesseiro, sendo que é muito perigoso. Mas, faz. Vocês terão esse jogo rápido para responder sobre o celular e já começaremos a falar sobre o rádio. Imagine uma época em que nem a televisão, nem o computador existia. Jornais, revistas e telefones eram os principais meios de comunicação e de transmissão de notícia. Tudo isso mudou de maneira rápida e intensa com a invenção do rádio. No Brasil, ele começou a ser usado em 1920. A primeira transmissão realizada em nosso país aconteceu em 7 de setembro de 1922. 7 de setembro é feriado, gente. Proclamação da República. E com isso, no decorrer, o livro vai trazer aqui toda a história do rádio. Leiam com bastante atenção. Como eram as programações do rádio. Quão emocionante foi essa época que o rádio, as pessoas tinham apenas o rádio para ouvir até mesmo as novelas, as músicas, eles davam muito valor nessas questões, tá? E aí temos alguns exercícios sobre o assunto, façam com bastante calma, mais um pouco para o rádio e propaganda, vocês vão entender um pouquinho mais nesse aspecto de comerciais, né? Que é uma das maneiras das empresas de comunicação ganhar dinheiro através dos comerciais, igual lá no YouTube hoje em dia, que vem a propaganda antes do vídeo, que eu não gosto disso, mas é um jeito que o YouTube tem de ganhar dinheiro também. A sala termina por aqui, façam com bastante calma, assistam novamente o vídeo se for preciso, mas eu acho que não vai ser. Leiam as informações, isso é preciso, ler todas as informações do livro, grifar o que vocês acham necessários e espero o registro da atividade de vocês. Beijo, seus lindos!